Dois autores brasileiros que usam as palavras para ler o mundo. Flávio Aquistapassi é autor de Digerindo Penas e André Ricardo Aguiar escreveu A Idade das Chuvas. Eles vêm ao Arte e Letra para falar de literatura e poesia. O Arte e Letra volta já. Olá, Flávio. Olá, André. Olá. Olá. Flávio, começo por você. Digerindo Penas é seu primeiro livro, não é? Sim. Mas desde 2003, se eu não me engano, você já trabalha estudando, pesquisando o texto narrativo. Você tem aí mais material, mais trabalhos prontos para serem publicados? Não, eu passei, de fato, escrevendo Digerindo Penas desde 2005. Então, ele coincide com esse período de formação. Acho que a gente está falando aqui da formação do escritor, que é sempre algo pouco discutido e pouco pensado, né? Realmente. Quando você fala que você está escrevendo ou escreveu desde 2005, dá a impressão que você ficou todos esses anos lá sentado, né, escrevendo. Mas você fez uma porção de outras coisas durante esse tempo, né? Fiz você também. Estudou, fez pesquisas. Exato. E me detive muito na reescrita do livro. Né? Acho que esse foi o grande salto para mim mesmo. Ali na minha produção, no fazimento da narrativa, quando eu descobri o prazer que era me confrontar sempre com essas palavras, com essa história e desenvolvendo ela no próprio embate também. O que você já tinha feito e refazer e melhorar. E reescrevendo, sabe? Então, acho que a narrativa surge pelo embate das palavras com o próprio corpo. Né? Foi assim que eu fui tateando e moldando essa narrativa. Para chegar onde ela chegou. Aliás, eu vou repetir a pergunta que a Verônica Stinger faz na orelha do seu livro. Digerindo Penas, é romance, é conto, é poesia, porque tem um pouco de cada coisa, né? Você o classifica de alguma forma? Eu não gosto muito desse tipo de categorização, sabe? Eu tento fazer com que a escrita seja a minha indisciplina, acima de tudo, né? Então, eu procuro, na verdade, aí um contra-romance, ou seja, como forçar as formas fixas, rígidas, estabelecidas do romance a partir dele mesmo. Então, por isso eu procuro aí outras formas narrativas e outros gêneros literários, né? Recorrendo desde a epístola até o conto, até a poesia também. Eu estou falando de formas e gêneros. Sim. Né? Mas, no fundo, a gente percebe que tem uma linha condutora ali naqueles personagens. Acho que ainda não cheguei lá, não fui iconoclasta o suficiente. Mas a perspectiva é essa, desmontar sabe? tudo. É de alguma forma oferecer outros tempos também, sabe? Outras possibilidades de tempos para o leitor, que não seja só o tempo já dado, o tempo que a gente já conhece, que é o tempo do romance. Certo. Né? Então, o que a gente pode descobrir da gente mesmo, de nossa subjetividade, nesses outros tempos, a partir de uma leitura. Né? É isso. E o tempo do romance, ele já claro que ainda há muito também, sempre há muito a ser feito ainda, mas já é um tempo também já bastante reconhecível. Exato. Né? Então, eu queria fazer algo que fosse desafiador, antes de tudo, para mim mesmo. Também. Bem pesquisador, né? E você, André? Olá. Idade das Chuvas Exato. é seu primeiro livro. Isso Não. nós sabemos ou não? Não, ou você tem outras obras publicadas? De certa forma, eu tenho outras obras publicadas, e que eu comecei com poemas na década de 90, com 2 livros de poemas, né? A Flor em Construção e a Alvenaria. A Idade das Chuvas, na verdade, é o meu primeiro livro, assim, para uma editora de fora, de onde eu moro, e que dá uma espécie de síntese um pouco da minha poesia, né? Porque foi mais ou menos uma questão de 10 anos de maturação poética para chegar no Idade das Chuvas. Precisa dessa maturação, né? O anterior, Alvenaria, também tem coisas muito bonitas. Eu cheguei a ler alguma coisa também. O Ronaldo Cagiano, que escreve a orelha do seu livro, ele fala uma coisa assim que eu achei bem interessante. Ele diz que você se propõe nos seus poemas a colher pérolas nessa nova literatura, ou nessa nova leitura do mundo. Como é que se faz isso?
Pois é, o Ronaldo Caggiano ele foi feliz nessa expressão, porque também a questão da metáfora da pérola, né, que é uma coisa que está fechada numa concha. E rara. E rara. E essa questão da singularidade da linguagem, que você tem que buscar nas profundezas de alguma coisa esse brilho que a linguagem, que aparentemente pode estar escondida em lugares comuns, é um trabalho um pouco assim de escavação e também de mergulho. Então, acho que é nesse sentido que eu achei interessante essa foi muito alegoria feliz. da pérola que o Caggiano foi fala. Muito feliz. Inclusive, ele comenta, ele faz uma outra observação que eu gostaria de ouvir você. Ele diz que você quer inquietar o leitor, que você quer que o leitor reflita, que o leitor se engaje, reaja. Como é que é isso? Exato. Mas você tinha essa intenção ou isso é perceptível pela sua criação? Eu acho que nesse sentido, acho que o papel mesmo, né, tanto da prosa do meu amigo, da poesia, é essa inquietação. Na verdade, a literatura, e de modo geral também a poesia, é dar uma espécie de incômodo, né? É trazer um pouco dessa questão do leitor, é começar a olhar o outro lado das coisas, né? Então, é um despertar. É um despertar. Né? Então, incomodar no sentido positivo, né? Que remove um pouco a areia, né? Então, acho que é nesse ponto. Mas com razão, seu livro faz isso. Alguns poemas seus fazem a gente, peraí, o que é que ele está falando? Eu tento, né? Flávio, e você? Você construiu uma narrativa em primeira pessoa para dar maior credibilidade às suas histórias ou é o seu estilo literário? Aliás, você tem um estilo literário ao escrever? Acho que eu tentei, na verdade, entregar um problema para o leitor. Então, é lógico que fosse muito aquilo... gentil, né? Você leva o livro, mas leva o problema também, né? Como eu vou ler isso? Como eu vou me posicionar diante dessas palavras também? Que seja um vivo enigma aqui, né? Então, que a certa altura já não importem mais as palavras, mas o que elas fazem com o leitor, né? Nesse processo, né? Nesse embate com a leitura. E para a gente é instigante mesmo, porque você começa com uma narrativa, depois você vai para uma epístola, para uma carta, depois você tem um pouco de poesia, depois você tem uma escrita direta, sem ponto, sem vírgula, sem nada, né? Um texto de teatro. Que o texto seja um campo fértil para o leitor, sabe? Uma tentativa de, na verdade, tornar profícua essa autonomia da leitura, sabe? E o nome dos seus personagens, o Bruna Mantegão, por que Mantegão? A figura da mãe, que se chama Nadinha, eu achei isso tão, né, meio freudiano, lacaniano, não sei o que dizer. O que você nos diz? Olha, na verdade, eu tentei inventar, e acho que está a caminho ainda também, uma origem para o Bruno. Né? Então, a sua própria origem é absolutamente inventada. Né? Nas minhas fantasias, o Bruno vem de uma região inventada da Itália, de Mantega. Né? Isso eu estou num diálogo aí direto também com o que eu assisti do Fellini e de tentar me apropriar daquela exuberância toda, sabe? E tornar isso uma exuberância fabular dentro do livro. Né? Mas... não sei, acho que são aí razões mais intuitivas mesmo, que a gente vai descobrindo no próprio processo. A minha escrita ela é bastante espasmódica, né? Ela vai acontecendo como espasmos mesmo. Né? Quando eu falo espasmódica, eu estou pensando aqui também em como constituir espaços diferentes, sabe? Então, a cada nova convulsão ali, a cada novo jorro de escrita... alguma coisa diferente. E aí nasce também como habitar esse espaço, né? Nasce essa pergunta também. Né? Eu estou tentando, na verdade, atualizar essas perguntas para mim mesmo e, quem sabe, para o leitor também. Os seus textos são bastante profundos, né? E eles aproximam o leitor de uma realidade narrada. Você lê o mundo através dos seus leitores ou é pura ficção isso que você faz? Você traz alguma coisa da realidade ou tudo é ficcional? Eu entendo que uma vez dentro do livro é tudo ficção, mas sem dúvida existem esteios ali que são absolutamente reais. Então, por exemplo, quando eu escrevi o Do Avesso, uma carta, que a certa altura existe um enforcamento dentro da narrativa, eu estava flanando, eu a certa altura cheguei num impasse, aliás, ali da escrita, e aí eu decidi flanar pela internet pensando, bom, alguma coisa vai surgir daqui. Eu vi uma foto de um cara enforcado e dali no Oriente Médio, e dali eu consegui seguir adiante e também revitalizar, e revitalizar aquela própria história. Então, sim, existe um esteio real, mas é o esteio da sensação, sobretudo, né? Pela sensação alcançar talvez a topografia da palavra, né? E torcendo a palavra chegar à sua víscera e chegar à história aí também. Nossa, que percurso, não é? E você, André?
quanto das suas experiências surgem ou aparecem ali nos seus poemas? Pois é, primeiro também tem esse lado da questão da mundivivência com a leitura, né? Eu acho que um pouco essa é uma fagulha quando a pessoa começa a ler e se pegar com autores que dizem um pouco também da nossa história. Então, assim, eu tenho eu acho que a poesia, como Drummond, como Cabral, como Bandeira, e aí descobri também os poetas, né, que às vezes fora do centro em que a gente está, tem esse alcance, poetas até de certa dificuldade editorial, como a Euridice Fontella, por exemplo, que tem uma poesia muito filosófica, né? E tem cortes e tem, enfim, são desses tipos de experiência, de leitura, que eu vou acoplar também a minha vivência da vida mesmo em geral, né? De observar, de sair pelo mundo, de ver uma calçada, de conversar com pessoas. Essa junção dessas duas coisas. Eu vejo assim como uma amálgama, né? Que você já não distingue, né? O que é da própria realidade que te inspirou, aquilo que você cria, e aí nasce o poema. Exatamente. Essa mistura toda. E também porque assim. somos feitos de linguagem, né? Inevitavelmente, sem dúvida. É quase como, não tem lacunas, né? Você tá convivendo com a linguagem direto, em todos os momentos e em todas as interferências, né? Sejam midiáticas, escapar, sejam né? existenciais. Então, chega um momento que isso aí começa a fermentar. Há uma fermentação. E isso, quando se chega na página ou na tela, é meio como que montando uma relojoaria, né? Como um mecanismo assim que vai encontrando as suas engrenagens. Aí, nesse ponto, acho que é aí onde acontece o poema. Que pode demorar meses, ou dias, ou horas, né? Interessante esse modo de explicar como é que se cria, né, esse poema. Flávio, você cita no seu trabalho Kafka, Metamorfose, não é? Além do Kafka, que dá para perceber que você, lógico, leu, né? Que outros autores são os seus prediletos e que te inspiram na poesia, na prosa? Eu gosto de brincar que eu tenho um panteão particular, né? O Kafka está, sem dúvida, no meu panteão. Antes de tudo, está lá a Hilda Hilst e o Thomas Bernhard, né? É mais ou menos como passar a tarde inteira ouvindo o mesmo disco de rock, montar sua banda e querer tocar depois, sempre. Sabe? Então, tem também, sem dúvida, o Kafka, o Beckett e o Drummond. Eu gosto dessa Clarice, escrita da Clarice muitíssimo. E de como, na verdade, o que eu posso aproveitar de cada um deles. A Clarice, por exemplo, me chama muita atenção a simultaneidade dela. Então, como ela consegue estar profundamente em lugares muito diferentes ao mesmo tempo. Né? Isso eu procuro trazer para cá também, esse deslocamento tempo-espaço. E você tem também um traço da Hilda Hilst aí, né? É que a Hilda é uma grande, foi a minha primeira grande paixão literária, sabe? E quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava pela Hilda, de fato. Então, sim, eu tenho todo o amor e reputação, assim, Está retribuindo esse amor na sua obra, né? Sim, é uma tentativa de justificar esse amor, sempre, sem dúvida nenhuma. Você já falou, André, de alguns autores. E você, quais são aqueles que você lê com frequência, que te inspiram, que te animam a continuar? Pois é, então, essa questão, eu entendo também a literatura, o meu gosto com a literatura não tem gêneros também. Eu leio um determinado poeta, também, eu gosto muito do Kafka, por exemplo, como ele citou, eu gosto também do Beckett, o Primo Levi, a literatura europeia também, mas também aqui os prosadores, né, os brasileiros também me deixam também bastante essa fluidez que vai às vezes de um texto poético ou uma prosa que vai também abrindo barreiras para outras praias, é um pouco a minha praia também. Bom. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Flávio Aquistapassi e André Ricardo Aguiar falam mais sobre literatura. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com os escritores Flávio Aquistapassi e André Ricardo Aguiar. Flávio, eu gostaria de comentar que a capa ficou bem interessante, né?
é o Leonardo que faz as ilustrações, e perguntar para você por que o título Digerindo Penas. O que você quer dos leitores, o que eles pensem a respeito desse título. Penas é uma palavra tão polissêmica, não é? Que eles levem essa leitura às últimas consequências da sua polissemia. Então, que se reporte tanto a pena da escrita, né, quanto a pena jurídica, quanto a pena da compaixão, né, quanto a própria pena, né, do bicho também, da fera, da ferocidade. Né? Então, é realmente ampliar essa perspectiva de leitura, né, buscar essa fertilização. E quanto ao o Léo Matias, ele fez um trabalho realmente espetacular aqui dentro do livro. Ele contribuiu bastante porque existem desenhos tipográficos também além da capa. Sim, e acho que ele está ali apontando com isso para esses deslizamentos que acontecem dentro da história, né? Os desdobramentos de tempo. Exatamente. Ele foi realmente muito singular, muito feliz. E casou bem com o seu conteúdo também, não é? O seu também, André. A capa está muito bonita, é do Leonardo também, isso. Não é? E agora eu queria que você me falasse por que a idade das chuvas. Chuva tem idade? Pois Como é, que né? É isso? Então, há também uma busca de polissemia nesse título, pela questão das chuvas, lembrarem essa questão das estações, né? E pela produção do livro, que me levou muito tempo também, eu comecei a notar que seria algo ligado mesmo a essa alternância de climas. E aí essa polissemia, essa questão de ligar idade, uma coisa tão mais temporal, a palavra chuvas, tem um pouco disso. E também porque, para mim, chuva, pela própria capa que o Leonardo fez, né, essa coisa assim, meio a palavra seria uma transparência. Posso usar uma bem difícil? Diáfana. Diáfana, era exatamente essa palavra mesmo. Não dá essa sensação? Essa assim? sensação diáfana, né? Fluida, líquida. Então, traz um pouco disso também, né? Por isso, aliás, você tem uma ligação com a água, não é? Parece que na sua dedicatória, como é que você diz assim? A família dedico estas chuvas. E aos amigos, água de beber. Quer dizer, você tem uma ligação, né, com a água, a chuva, água de beber. Tenho essa ligação. Todo o universo da água, né, não só a água em si, né, mas o que ela passa, né, também. A questão mesmo da ondulação, né, quando se fala sobre mar e rio, correnteza da linguagem, né. Então, é esse tipo de metáfora que me chama muito. Também para a linguagem. E aí, nesse ponto, eu acho que o título chegou para definir mais ou menos essa fluidez dentro do livro. E é título de um dos seus poemas também, né? É um dos poemas, exatamente. Mas ficou bem adequado, está muito bonita a capa também e a sua explicação convincente. Flávio, eu gostaria que você comentasse uma frase que o seu personagem, eu já não sei se é o Bruno ou se é o próprio autor, o Flávio, né? Que diz na carta, se não me engano, é lá pela página 20. Ele diz assim: a escrita, sabemos, de um jeito ou de outro, serve para desabrigar o autor. Eu parei para pensar um tempão nessa frase. Desabrigar o autor. Por quê? Ele tem receio de se mostrar, ele vai se desabrigar e vai se expor diante do outro. O que você quis dizer com isso? Ou que o Bruno, seu personagem... Nem eu sei direito o que eu quis dizer com isso. Eu sei que eu disse isso ali. Eu francamente, eu não sei. Mas deu muito o que pensar. No que você pensou? Tudo isso. Aqui o escritor, ao mesmo tempo que ele... Isso é minha interpretação, claro. Hein? Sou sua leitora. Sim. Ao mesmo tempo que ele quer se mostrar para o leitor, ele tem um certo receio desse abrir-se. E a escrita faz isso. Sim. Você se mostra para o leitor. Não dá como você se esconder através da sua escrita. Não sei. Sim, pode ter a ver com essa ambiguidade da sedução, sem dúvida. Eu não tinha pensado tanto por aí, mas pode ser. É uma leitura bem autorizada, eu acho, por essa frase e pela própria narrativa ali. Eu não sei, eu acho que a escrita,
a escrita ela é solitária antes de tudo, né? Sim, sim. Então, é você com você, não tem outro jeito. E como inventar caminhos para habitar essa solidão também, né? Ou percursos antes de caminhos, né? Como percorrer esse percurso. Eu acho que está de algum jeito ligado a esse percurso, sabe? Desse fazimento, né? Desse isolamento em si mesmo, que na verdade não é só um isolamento, né? É uma escavação, uma busca, né? Como disse o André também, você vai... É mergulho, é escavar, né? É um autoescrutínio infinito, né? Você vai se escrutinando e colocando, deitando ali em palavras. Então, acho que a escrita ela acaba de algum jeito urdindo esses outros significados que nem a gente mesmo conseguiu ainda alcançar ou perceber, né? A gente vai se vendo a partir do que a gente se escreve. Também, isso é infinito, né? Não acaba, né? Sabe? Eu espero que seja. Espero que não dê tempo de tudo. Não, que bom. André, você tem um modo de brincar com as palavras, até na parte formal, não é? Você divide as palavras, na leitura aquilo fica assim bonito e na imagem escrita fica uma coisa diferente, né? Você tem, por exemplo, um poema que fala, é a ode ao café, né? Uma graça, e diz assim, a xícara sobrevive no pôr do sol, negro e fumegante. Como é que nasce uma poesia desse tipo, André? Explica para nós. Olha, até meio complicado, porque às vezes o processo é nebuloso, né? Acho que porque é preciso estar com a palavra e a página na minha frente para que a própria página me fale como essa disposição gráfica espacial vai acontecer. Eu sou viciado em café, então necessariamente eu acabei... Tinha que fazer uma ode ao café. A imagem me chegou, de uma certa forma, pela maneira esguia que a colher vai né, mexendo na xícara. E, de certa forma, acho que foi uma espécie de fotografia, com uma certa liberdade, do ato de tomar um café, de preparar o café e ter a colherinha fazendo ondulações. Então, é a própria linguagem e o poema que vai dando as pistas. Se uma palavra vai ficar fragmentária, ela, tanto quanto uma palavra como penas, que o Flávio fez, que é polissêmica, às vezes também uma palavra, quando você fragmenta, você cria outra significação, porque elas estão feitas de outras palavrinhas menores, né? Vocês fragmentam sobrevida, né? Então dá uma quebra ali que te faz pensar, né? Exatamente. Então é esse processo que chega no poema. Flávio, eu gostaria que você lesse para nós, se você fizer a gentileza, um trechinho do seu livro para os nossos leitores Eu vou ler um trecho da Palavra Osso, que é uma das narrativas que tem aqui dentro do Direndo Penas. 8. A palavra gasta, ser mãe, um aprendizado de mão única, sempre adiante. Tudo ganha e dos filhos sempre vem. Mas não se descobre muito bem como perder até se perder. Cair pode ser da melhor ou da pior forma possível. Eu, uma vez mãe, uma vez escritora, advogada criminalista aposentada, aos 57 anos de idade, uma bem treinada atleta da queda, um Buster Keaton mulher. What a Buster! Dá a curiosidade, né, para quem nos ouve, de ler o restante, como é que isso se encaminha. Agora eu peço a você, André, a gentileza de você ler um poema dos seus que mais você goste. Colheita. Palavra como um grão, o debulhar, campina ciente do geógrafo. Em pleno estio, súbita seara, maré movendo o convés da lua. Assim o poeta, fauno entre riscos e estreito como um beco, volta ao início das coisas que se ferem e pica a agulha o seu palheiro. Toda palavra é cicatriz. Olha só, de pensar, toda palavra é cicatriz. É para pensar mesmo. Vocês não fazem poesia brincando, né? Vocês fazem poesia a sério, não é? Muito bom. Agora, uma pergunta para os dois. Gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. Houve uma pesquisa da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que indica
que na última década a leitura, né, dos brasileiros aumentou 150%, significando isso que cada brasileiro lê 4 livros por ano. Né? O que vocês pensam a respeito desses indicadores? Um de cada vez, se vocês preferirem. Bom, eu acho interessante e espero que seja um ganho, né? Mas deve-se imaginar também que como é que seria essa distribuição, porque tem uma parcela que talvez leia muito e outra parcela que não tem acesso, né? Eu acho que há uma necessidade maior de programas de incentivo à leitura para que também fique como um equilíbrio, né? Essa leitura seja acessível e traga realmente mais leitores num mundo hoje que necessariamente já precisa mesmo de leitores, né? Você faz um trabalho bonito lá em João Pessoa, né? Isso. Você fundou um clube que é do Clube Ajudei do a Conto. fundar, sou um dos membros fundadores do Clube do Conto. Isso não é uma forma também de incentivar não só a produção, mas a leitura, não é? Com certeza. É uma espécie de laboratório aberto, né, que acontece durante anos, em que não se cria apenas as necessidades de querer ler, mas também de mostrar que é possível escrever. A gente, de certa forma, fica num ambiente aberto e as pessoas notam que tem pessoas que vão lá todo sábado se reunir para ler os seus escritos, né? E isso é uma forma de dar um exemplo, né? Então, cria esse tipo de mecanismo. As pessoas ficam curiosas sobre o Clube do Conto Desperta o interesse, desperta o interesse e de uma maneira amigável, né? Porque nota-se que há uma camaradagem entre a gente. A gente tem o gosto mesmo de se encontrar para contar histórias. Beleza, que trabalho bonito. E é um trabalho bonito mesmo, como você falou. E você, Flávio, como é que você pensa essa estatística aí? Eu penso que quando a gente se der conta de quanto tempo a gente perdeu não lendo na vida, a gente vai se arrepender muito. Porque o livro é uma mídia, um suporte muito fácil de ser levado, carregado, né, emprestado, circulado, né? Então, e pode nos levar a lugares tão inimagináveis e tão, enfim, ainda não pesquisados, não vistos, não experimentados da gente mesmo, sabe? Então, é uma pena que a gente tenha esse descuido, né, e esse déficit, na verdade, de uma formação da prática leitora também. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Assim que vocês tiverem novos livros, estaremos à espera de vocês. Bom? Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Flávio Quistapassi e André Ricardo Aguiar. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.